Olá, caro leitor. Daremos início à leitura do livro Por que os homens fazem sexo e as mulheres fazem amor? Uma visão científica e bem-humorada de nossas diferenças, dos autores Alan e Barbara Pease. Antes de darmos continuidade, por favor, deixe seu like e segue o nosso canal. Capítulo 8. Gays, lésbicas e transexuais. O que faz uma mulher ser mulher e um homem ser homem? Ser gay é mesmo uma escolha? Por que as lésbicas preferem mulheres? Como os transexuais conseguem ter um pé em cada lado da cerca? Você é do jeito que é porque teve uma mãe dominadora e um pai frio e ausente? Neste capítulo, vamos ver o que acontece quando o feto recebe hormônio masculino de mais ou de menos. Os hormônios em ação. Pesquisas demonstram que o padrão básico de formação do corpo e do cérebro do feto da espécie humana é feminino. Disso, resultam algumas características femininas sem função encontradas nos homens. Mamilos, por exemplo. Eles têm também glândulas mamárias, que não entram em funcionamento, mas conservam a capacidade de produzir leite. Conforme já dissemos, entre 6 e 8 semanas depois da concepção, o feto do sexo masculino, XY, recebe uma dose maciça de hormônios chamados androgênios, que primeiro formam os testículos e, num segundo momento, alteram o cérebro de um formato feminino para uma configuração masculina. Quando esse feto não recebe na época certa a quantidade suficiente de hormônio, duas coisas podem acontecer. Primeiro, nascer um menino com o cérebro estruturalmente mais feminino que masculino e que provavelmente vai se descobrir gay na adolescência. Segundo, um bebê geneticamente do sexo masculino, com os genitais correspondentes e o funcionamento do cérebro inteiramente feminino. Um transexual, biologicamente, tem um sexo, mas sabe que pertence ao outro. Às vezes, o bebê, geneticamente masculino, nasce com genitais de ambos os sexos. A geneticista Annie Moore, em seu revolucionário livro Brain Sex, apresenta muitos casos de bebês geneticamente masculinos que, ao nascer, pareciam meninas e foram criados como tal até que, na puberdade, o pênis e os testículos apareceram. Essa particularidade genética foi descoberta na República Dominicana e um estudo com os pais dessas garotinhas mostra que foram criadas como meninas e estimuladas a adotar comportamentos estereotipados, como usar vestidos e brincar de boneca. Muitos desses pais ficaram chocados ao descobrir que tinham um filho. Na puberdade, os hormônios do verdadeiro sexo passaram a predominar e suas filhas, de repente, tinham pênis, aparência e atitudes tipicamente masculinas. A mudança aconteceu apesar do condicionamento e pressões sociais para um comportamento feminino. O fato de a maioria dessas meninas cumprir bem o papel masculino pelo resto de suas vidas demonstra que o ambiente e a educação tiveram pouca influência. A biologia foi claramente fator-chave na criação do padrão de comportamento. Homossexualidade é parte da história. Na Grécia Antiga, o homossexualismo masculino era não só permitido, como altamente respeitado. O cristianismo veio condenar o relacionamento entre pessoas do mesmo sexo, fazendo com que o homossexualismo fosse banido. Na era vitoriana, até a existência da homossexualidade era negada. Se descoberta, era considerada a obra do diabo e punida com severidade. Mesmo às portas do século XXI, as gerações mais antigas ainda acreditam que o homossexualismo seja um fenômeno antinatural.
Ele, na verdade, sempre esteve presente desde que o feto do sexo masculino deixou de receber a dose necessária de hormônio. A palavra lesbianismo vem da ilha grega de Lesbos e surgiu em 612 a.C. A homossexualidade feminina não é vista com tanto preconceito quanto a masculina, provavelmente porque está mais associada à intimidade do que ao que se considera perversão. É uma questão de genética ou de escolha. A geneticista Anne Moore apareceu na televisão britânica em 1991 e revelou os resultados de sua pesquisa, que confirmaram o que os cientistas já sabiam há anos. A homossexualidade é genética, não depende de escolha. Duas constatações. O homossexualismo é principalmente inato e o ambiente exerce um papel muito menos importante do que se pensava na determinação do nosso comportamento sexual. Cientistas comprovaram que os esforços dos pais para sufocar as tendências homossexuais de seus filhos não adiantam praticamente nada. E como o principal responsável é o impacto ou a falta do hormônio masculino sobre o cérebro, os homossexuais, em sua maioria, são homens. Para cada lésbica, o corpo de mulher e cérebro masculino, existe de 8 a 10 homens gays. Se houvesse maior divulgação das pesquisas e conclusões, os homossexuais e transexuais teriam uma vida bem mais tranquila. A maioria das pessoas tolera melhor quem possui características inatas do que quem, em sua opinião, fez uma escolha que lhes parece inaceitável. Infelizmente, estatísticas demonstram que, entre os adolescentes suicidas, 30% são gays e lésbicas. 1 em cada 3 transexuais comete suicídio. Um estudo da educação desses jovens concluiu que foram criados em famílias ou comunidades altamente preconceituosas, que pregavam o ódio e a rejeição aos homossexuais, ou em religiões que tentavam salvá-los com orações ou terapia. Por que o pai é acusado? Quando o rapaz se revela gay, geralmente se diz que a culpa é do pai, acusado pela família de humilhar e criticar o filho por causa de seu desinteresse e falta de habilidade em atividades masculinas. Assim, o rapaz revoltado se tornaria gay para desafiar a autoridade paterna. Essa teoria não tem nenhuma base científica. A explicação mais provável é que o fato de o jovem estar mais interessado em assuntos femininos torna-se uma fonte constante de aborrecimento para um pai com grandes expectativas machistas em relação ao filho homem. Em outras palavras, é mais provável que as tendências femininas do rapaz é que tenham provocado a atitude crítica ou agressiva do pai. A opção pode ser mudada? Tal como os heterossexuais, gays e lésbicas não escolhem sua orientação sexual. Cientistas e a maioria dos especialistas em sexualidade humana concordam. O homossexualismo é definitivo. Pesquisadores acreditam que a orientação sexual é quase completamente determinada ainda na vida intrauterina, confirmada por volta dos 5 anos de idade e é incontrolável. Durante séculos, foram empregadas as mais variadas técnicas para tentar livrar as vítimas de tendências homossexuais, desde a extirpação das mamas até psicoterapia e exorcismo. Nenhuma deu certo. O máximo que se conseguiu foi fazer com que alguns bissexuais só mantivessem relações com o sexo oposto, forçar alguns homossexuais à solidão e levar muitos deles ao suicídio. Cientistas comprovaram que a homossexualidade não é opção, é uma orientação inalterável. Como produzir um rato gay? Os pesquisadores preferem os ratos por 2 razões.
Tem hormônios, genes e sistema nervoso central semelhantes aos humanos e seu cérebro não se desenvolve dentro do útero, mas depois do nascimento, o que permite observar o que está acontecendo. Um rato castrado pensa que é fêmea, fica mais sociável e cuida do ninho. Uma fêmea recém-nascida que recebe uma dose de testosterona pensa que é macho, se torna agressiva e tenta cruzar com outras fêmeas. Essa alteração do comportamento sexual só pode ser conseguida enquanto o cérebro ainda está no estágio embrionário. Testes semelhantes com pássaros e macacos adultos não produziram mudanças tão significativas porque, passada a fase de embrião, o cérebro já está estruturado. Nos seres humanos, a programação do cérebro se dá entre 6 e 8 semanas depois da concepção, de onde se conclui que, quando mais velhos, nem ratos nem seres humanos mudam muito. Durante uma série de seminários na Rússia, conhecemos um professor de neurocirurgia que nos revelou: por algum tempo, foram feitas experiências secretas de alteração no cérebro de seres humanos que apresentaram os mesmos resultados obtidos com ratos. Meninos viraram meninas e meninas viraram meninos, ao receberem, ainda no útero da mãe, doses de hormônio. Foram criados gays, lésbicas e transexuais. Segundo o professor, houve casos em que não foi aplicada a dose certa ou o desenvolvimento do feto não estava no estágio ideal. Uma das consequências foi um menininho com órgãos genitais dos dois sexos. Às vezes, esse acidente genético acontece na natureza, conforme foi relatado na República Dominicana, e explica por que uma menina, de repente, ao chegar à adolescência, se transforma em rapaz. Essas pesquisas confirmam o que os cientistas sabem, mas não ousam discutir. Com uma simples injeção de hormônio, no momento certo, é possível controlar o sexo do cérebro e determinar a sexualidade do feto. Mas isso levantaria uma série de questões morais, éticas e humanas, com toda a razão. Como acontecem os bebês gays? Como vimos, se durante o início da gestação de um feto do sexo masculino ocorrer uma baixa de testosterona, as chances de nascer um menino gay aumentam incrivelmente, já que os hormônios femininos é que vão configurar o cérebro. Estudos feitos na Alemanha nos anos 1970 demonstram que mães que passam por situações de estresse durante o início da gravidez têm possibilidades 6 vezes maiores de gerar um filho gay. Principalmente o estresse causado por problemas emocionais e certas doenças faz cair o nível de testosterona, assim como alguns medicamentos que baixam esse nível. Da mesma forma, o álcool e a nicotina têm efeitos nocivos, enquanto que uma dieta adequada e uma vida tranquila só podem trazer benefícios. Todas essas afirmações são feitas com base em pesquisas efetuadas em vários centros de ciência no mundo. A mulher que planeja uma gravidez deve tirar longas férias em um lugar tranquilo e evitar contato com pessoas doentes ou negativas. Se a mulher pretende ficar grávida, é bom pensar primeiro em se dar um tempo e ver se há em volta fontes de estresse. Fundamental é procurar um médico e perguntar se algum remédio que esteja tomando pode alterar os níveis hormonais. Como as lésbicas se tornam lésbicas? Se o feto é geneticamente do sexo feminino, XX, e seu cérebro recebe hormônio masculino, o resultado é um corpo de mulher com estrutura cerebral de homem. Quando adulta, pode até ser chamada de machona. Muitas dessas meninas se tornam lésbicas. O feto pode receber hormônio masculino por acidente, caso a mãe faça uso durante a gravidez de certos medicamentos contra diabetes, alguns tipos de anticoncepcionais e outros. Um estudo sobre mulheres diabéticas que estavam grávidas
nos anos 1950 e 1960, apontou um grande aumento na incidência de meninas, suas filhas, que se revelaram lésbicas depois da adolescência. Tinham recebido hormônio masculino em excesso da medicação contra a diabetes que as mães tomavam durante o período crítico do desenvolvimento cerebral do feto. Na mesma época, muitas mulheres foram tratadas com hormônios femininos, como o estrogênio, na crença de que isso ajudaria a gravidez. A proporção de filhos gays aumentou de 5 a 10 vezes. É só na adolescência, quando os circuitos cerebrais são ligados pela carga maciça de hormônios circulando pelo corpo, que aflora a verdadeira sexualidade. Também reforçando essas afirmativas, os pesquisadores do Kinsey Institute, nos Estados Unidos, concluíram que mães que receberam hormônio masculino durante a gravidez tiveram filhas voltadas para esportes agressivos como futebol e boxe, quando crianças eram verdadeiras pestinhas. As mães que receberam hormônio feminino tiveram filhas mais femininas e filhos mais gentis, afetuosos e dependentes que seus colegas, além de pouco inclinados a atividades físicas. O cérebro transexual. O transexual percebe desde muito cedo que está no sexo errado. O hipotálamo, área do cérebro essencial à determinação do comportamento sexual, é nitidamente menor em mulheres que em homens. O pesquisador Dick Swaab e sua equipe do Netherlands Institute for Brain Research foram os primeiros a apontar em 1995 que o hipotálamo em transexuais masculinos era do tamanho do feminino, ou ainda menor. Esse estudo confirma uma teoria anterior proposta pelo cientista alemão Dr. Günther Dorner, de que a identidade sexual resulta da interação entre o cérebro em desenvolvimento e os hormônios sexuais. O mesmo cientista afirmou que o hipotálamo de homens homossexuais, quando recebe hormônio feminino, reage da mesma forma que o hipotálamo feminino. Swaab disse ainda: nosso estudo é o primeiro a apontar uma estrutura cerebral feminina em transexuais geneticamente masculinos. Em outras palavras, um cérebro de mulher aprisionado em um corpo de homem. Em psiquiatria, disse que os transexuais sofrem de transtorno da identidade sexual e cerca de 20% deles passam por cirurgias para mudança de sexo. Nessa cirurgia, os testículos são retirados e o pênis cortado ao meio, no sentido do comprimento, com remoção do tecido interno. A uretra é realinhada e a pele do pênis, preservada, é dobrada para dentro, forrando uma cavidade feita cirurgicamente e que vai ser a vagina. Em alguns casos, a extremidade do pênis é transformada em um clitóris capaz de provocar o orgasmo. Tragicamente, 1 em cada 5 transexuais tenta o suicídio, e essa forma de morte é 5 vezes mais frequente entre eles do que na população em geral. Porque às vezes é difícil saber quem é gay. Falando em linguagem simples, existem 2 centros principais associados ao homossexualismo: o centro da atração e o centro do comportamento. O centro da atração fica no hipotálamo e determina qual sexo vai despertar interesse. No homem, esse centro precisa receber hormônio masculino em quantidade suficiente para operar, de modo que se sinta atraído por mulheres. Se a dose for inferior, o centro vai continuar, em certa medida, feminino, no modo de operação, e o homem vai se sentir atraído por pessoas do mesmo sexo. Se o centro do comportamento no cérebro não receber hormônio suficiente para dar ao homem atitudes, modo de falar
e linguagem corporal tipicamente masculinos, essas funções vão ter características femininas. O fato de os centros da atração e do comportamento poderem receber doses diferentes de hormônio masculino provavelmente explica por que nem todos os efeminados são gays e nem todos os machões são heterossexuais, porque ainda é mais difícil saber quem é lésbica se o cérebro de um feto do sexo feminino receber inadvertidamente uma dose excessiva de hormônio masculino, o centro da atração pode ser afetado. Assim, a mulher vai se sentir atraída por outras mulheres. Se o centro do comportamento também for afetado, ela vai apresentar atitudes, fala e linguagem corporal tipicamente masculinos. Pode até ser chamada de machona. Mas, se o centro do comportamento não for atingido pelo hormônio masculino, ela vai parecer feminina, apesar de sentir atração por outras mulheres. Experiências com ratas e macacas levaram aos mesmos resultados. As lésbicas machonas são vistas como um produto da biologia, mas ainda há muita resistência à ideia de que o lesbianismo feminino tenha causas biológicas. É comum se ouvir um homem dizer: aposto como consigo que ela mude de ideia. Essas mulheres, no entanto, têm tão pouco controle sobre suas preferências sexuais quanto as machonas e os homossexuais masculinos, quer estes tenham comportamentos femininos ou pareçam machões. As pesquisas na área do lesbianismo ainda não chegaram a resultados tão definitivos como na do homossexualismo masculino, mas quase todos os cientistas concordam. As lésbicas, femininas ou machonas, sentem atração por outras mulheres. Fim do capítulo. Se você tiver alguma sugestão de livro ou qualquer outra coisa, deixe nos comentários. Se a leitura fez sentido para você, compartilhe e se inscreve no canal. E vamos para o próximo capítulo.